capítulo 2, versículos de 1 a 13. Atos 2, versículos de 1 a 13. Na Bíblia nós encontramos 803 vezes a palavra Deus Pai, desde o Antigo Testamento. 813 vezes. Nós também encontramos, depois da encarnação, 385 vezes a palavra Jesus Cristo, o Deus Filho. E também nós encontramos depois da vinda de Jesus Cristo, 167 vezes a palavra Espírito Santo. Isso quer dizer que no Antigo Testamento nós estávamos na era de Deus Pai. É claro que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um só Deus, porque eles são consubstanciais. Mas no Antigo Testamento nós temos a era do Deus Pai. No Novo Testamento, então, nós temos a era do Deus Filho. Deus vem mostrando as estratégias. Deus Filho, então, vem, Jesus Cristo vem, e Ele fala, é preciso que eu vá para que eu mande para vós o Espírito Santo. Faz um solo para nós aí, fazendo um favor, Amito, para nós. Amém, amém. É que com música fica melhor. Então essa é a estratégia, vem o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Deus criou o homem com todo amor, e vendo essa retrospectiva, Deus criou o homem com tanto amor, que o homem não precisaria trabalhar, o homem não sentiria dor, o homem não precisaria estudar, porque ele já tinha ciência, o dom de ciência, ciência infusa, o homem não pecaria, porque ele não era propenso ao pecado. Isso é o que Deus deu ao homem quando criou. Seria uma maravilha nos dias de hoje, né? Se nós soubéssemos, né? Acontece que nós pecaríamos também, infelizmente. Mas nessa noite o Senhor quer nos falar de uma estratégia que Ele usou para salvar o seu povo. Durante 4.000 anos depois da criação, mais ou menos 4.000 anos, Deus tentou salvar o seu povo e foi ensinando então o seu povo a caminhar. Deus foi ensinando o povo a fazer ofertas, e o povo fazia oferta de paz, fazia ofertas de incenso, fazia várias ofertas, e uma vez por ano eles ofertavam então um cordeiro que ele era morto, e o sangue caía sobre o propiciatório, porque ali significava a expiação dos pecados do povo de Deus. Acontece que quando o homem pecou, então o pecado ele rompeu com Deus. Acontece esse desligamento, é por isso que a gente fala da religião, porque a religião é o que nos religa novamente a Deus. Houve esse afastamento de Deus. E Deus sempre dando estratégia para novamente religar com o povo. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva pecaram, ele se escondeu lá no Jardim do Éden. E foi Deus que veio atrás de Adão e Eva novamente com uma estratégia para religar novamente. Acontece que Adão e Eva não tiveram a coragem de pedir perdão. Adão e Eva começaram a inventar desculpas e desculpas e desculpas. Foi a mulher que tu me deu, essa mulher que tu me deu me levou ao pecado. A mulher disse, é a serpente que me levou ao pecado. Então Deus falou, é preciso de uma outra estratégia. E deu a estratégia que a mulher se apaixonaria pelo homem, sentiria o desejo do homem, sofreria as dores do parto, e o homem teria que trabalhar para sustentar a família. É outra estratégia que Deus deu para salvar o seu povo. E o tempo foi passando, e sacrifícios foram acontecendo e não conseguia religar. Quando Deus enviou o seu Filho, então Jesus Cristo, veja, nós passamos da era do Deus Pai agora para a era do Deus Filho. Quando Deus Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo, então Ele veio para poder apagar o pecado, Ele veio para satisfazer, Ele veio para nos redimir, Ele veio para nos comprar de volta, porque já no pecado lá de Caim, Satanás, ele tinha o poder, ele tinha a outorga, ele tinha o direito sobre nós, o direito sobre a vida. O livro da sabedoria vai dizer que o pecado veio ao mundo por causa da inveja, a inveja de Caim, por causa da inveja de Deus. O Deus que tinha dado tudo ao homem, e o homem resolveu roubar de Deus aquilo que Deus já tinha dado ao homem. Então essa é outra estratégia. Deus Filho é estratégia. Acontece que Deus Filho veio, Deus Filho se entregou pelos nossos pecados. Deus Filho amou tanto o Deus Pai, o Jesus humano amou tanto Deus Pai, que esse amor dele apagou todos os nossos pecados, tanto do passado, do presente e do futuro, todos os pecados. Acontece que infelizmente nós não paramos de pecar. Graças a Deus,
Jesus falou lá quando veio comer um peixe assado na beira do lago. Jesus pediu para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro já ficou chateado. E Jesus falou assim: recebei o Espírito Santo. Os pecados que vós perdoardes, vos serão perdoados. Aqueles que não perdoarem não serão perdoados. Ali Jesus já tinha dado um pouco da amostra do Espírito Santo, um adiantamento do Espírito Santo, que era para poder perdoar os pecados. Acontece que a gente continuou a pecar, e continuou a pecar, e continuou a pecar. E Jesus Cristo então falou: é preciso que eu vá para que eu mande o Espírito Santo para vós, para vos mostrar o que é pecado, o que não é pecado, para vos entristecer quando vocês pecarem. E o Espírito Santo veio. Essa é a estratégia. Mandaram o Espírito Santo. Acontece que no dia de Pentecostes, Maria também estava lá, como foi dito aqui nessa noite. Maria também estava lá. Maria estava presente. Mas por que Maria estava presente? Porque Maria já tinha tido o seu Pentecostes. Maria já estava cheia do Espírito Santo. Santo Tomás de Aquino diz que quando o anjo olhou para Maria, ele ficou paralisado, ele não sabia o que falar, porque ele pensou: como é que Deus conseguiu esconder algo tão belo, algo tão puro, uma pessoa que ama tanto a Deus, como é que ele conseguiu esconder por todo esse tempo, por toda a eternidade? Como que eu, estando lá junto do Pai, eu não sabia que tinha uma criatura tão maravilhosa como Maria? E essa foi a estratégia que Deus deu. Entenda, no Antigo Testamento, voltando um pouquinho, nós vemos lá, na leitura de hoje nós vimos, né, Joel, que diz: derramarei o meu Espírito sobre todo ser vivo. Foi a promessa de Deus. E o Espírito Santo sempre esteve no mundo desde o princípio. Se nós olharmos, por exemplo, desde a criação, no começo, lá no Gênesis, nós vamos ver que Deus criou todas as coisas, mas nenhum lugar lá vai dizer que Deus criou a água, porque a água simboliza o Espírito Santo. Em nenhum lugar da Bíblia vai dizer no começo que Deus criou a água. Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou a água. O Espírito Santo já estava presente na criação. E o livro da sabedoria vai dizer, sabedoria 1:7, o Espírito do Senhor enche o universo e Ele mantém unidas todas as coisas. Entenda que o universo, provavelmente nós, mesmo com todas as sondas, mesmo com todos os estudos, nós jamais vamos ver o fim do universo. Quanto mais as sondas vão buscando o fim do universo, mais o universo vai se expandindo. Porque Deus é maravilhoso. Como diz a Fabi, Deus é baita. É ou não é? Aplauda esse Deus maravilhoso que criou o universo. E entenda que Deus criou o universo para mim e para você. Tudo que existe nesse mundo é para mim e para você, para nós olharmos para a grandeza de Deus, para nós termos o dom de ciência, de nós entendermos a grandeza de Deus, a beleza de Deus que há numa flor, a beleza de Deus que há no céu, a beleza nas criaturas todas, para nós entendermos que no céu há muito mais do que isso. O que nós estamos vendo aqui é só um adiantamento do céu. Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, depois ele escreveu o Tratado sobre o Céu, e aquele escrito dele foi tão maravilhoso que ele estava em oração e Jesus apareceu para ele, e ele levitando, e Jesus falou para ele, e olha que 180 quilos não é fácil para levitar, né? E Jesus apareceu para ele e falou: meu filho, escreveste muito bem de mim, o que vós quereis? Santo Tomás de Aquino falou assim: eu não quero outra coisa senão a vós mesmo. Então Jesus Cristo arrebatou a ele, e ele viu um pedacinho do céu. Ele esteve lá no céu, viu um pedacinho do céu. Quando ele voltou, que ele retomou novamente o juízo, ele catou aqueles documentos que ele tinha escrito, e ele começou a rasgar, e queria rasgar tudo. E os irmãos deles falaram assim: mas o senhor está louco, por que vai rasgar uma obra dessa? Ele falou assim: ó, não há como comparar a beleza que há no céu, num pedacinho do céu. Não existe livro suficiente, não existe papel suficiente para mostrar o céu, a beleza do céu. Como que é o céu? Como que Deus preparou esse céu para mim e para você? Aplauda esse Deus que fez esse céu para nós. E como eu dizia, ao longo dos tempos, Deus vem dando estratégias. E já havia a festa de Pentecostes, o Padre Valdir explicou muito bem essa noite. Já havia, a princípio era a festa das colheitas, eram 7 semanas que se celebrava pelas colheitas, se agradecia, se louvava a Deus pelas colheitas.
Depois então mudou para a festa de quando Moisés recebeu as tábuas da lei. E agora nós vemos aqui que os judeus então entenderam, os cristãos tiveram um outro significado. E nós vamos ler a palavra agora. Nós vamos entender o que aconteceu nesse dia de Pentecostes. O que aconteceu nesse cenáculo onde Maria também estava reunida. Chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achava-se ali então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniram-se muita gente e maravilhavam-se que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados manifestavam a sua admiração. Ora, mas não são esses porventura galileus, todos esses que vos falam? Como então todos nós o ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfíria, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos cretenses, árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus, pois estavam atônitos sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas? Outros, porém, escarneciam, dizendo: estão embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus, beija a tua palavra. E glória a Deus que nos deixou a palavra, para que a gente possa entender de geração em geração, a gente possa entender o que aconteceu no passado, para também entender o que acontece e o que vai acontecer no futuro. Aqui a palavra vai dizer, um pouco mais de estudo, que havia ali nesse cenáculo 120 homens, mais ou menos 120 homens. E havia também Nossa Senhora. Ela estava presente. Ela não precisava estar presente. Ela já tinha recebido o Espírito Santo. Mas por que é que Nossa Senhora estava ali presente? Eu dizia ontem para os jovens: por que Nossa Senhora estava presente? Se você quer ter a ação do Espírito Santo na tua vida, você tem que ter Nossa Senhora contigo. Porque Nossa Senhora é o esposo, Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Essa semana eu estive com meu pai está em Cuiabá, e ele foi levado daqui, estava na UTI, estava muito mal, os médicos aqui já não sabiam mais o que fazer, e aí falaram: olha, aqui não tem mais recurso. Aí a família se reuniu, pegamos um avião, mandamos para Cuiabá, passei a semana inteira lá. E aí o Giovano, meu filho, veio lá em casa saber: ô pai, como é que o senhor está e tal. Ele veio todo meloso, todo choroso e tal. Eu falei: filho, o que eu posso querer demais do meu pai? O meu pai está aí há 50 e tantos anos, 60 anos, eu acho, casado, não sei, com a minha mãe. Ele é um homem de missa dominical, todos os domingos ele vai na missa. Ele confessou a semana passada, ele comungou ontem, ele recebeu o viático. Se Deus chamar ele, o que eu posso querer mais desse pai? Ele cumpriu a sua missão. É claro que vai deixar saudade, mas o que eu posso querer mais do pai, de uma lição de vida dessas? Mas deixa eu te dizer como é que esse pai e a mãe, como é que eles estão juntos até hoje. Todos os dias, 2 vezes por dia, eles rezam o rosário. Eles têm Nossa Senhora na sua família. Essa semana eu estava lá e o pai estava com as mãos bastante inchadas por causa dos remédios diuréticos. Ele falou: Sadir, me dá o terço, quero rezar o terço. E aí ele tentava pegar e as bolinhas, ele não conseguia dominar as bolinhas na mão. E ele falou: Sadir, vamos rezar o terço. Eu falei: ô pai, é só pedir. Está aí o Padre Agostinho. Nós estamos ainda emocionados porque o Padre Valdir deu a notícia, a gente já sabia, mas deu a notícia daquilo que ele falou, que ele profetizou sua própria morte.
Veja um homem que guerreiro que é esse homem, que até o fim da vida, ele veio ali pedir ainda se acolhiam ele para ele poder celebrar a missa, até o fim da sua vida, como o Papa, o São João Paulo II, até o fim da sua vida, ele estava ali guerreiro. Por quê? Porque são pessoas marianas, porque o Espírito Santo está na vida delas, porque eles buscam através de Nossa Senhora. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Por que Maria estava lá presente, como eu falei? Se nós estudarmos a palavra, nós vamos ver que eles estavam orando já unidos no cenáculo há 10 dias. Portanto, eles tinham terminado a novena do dia anterior. E eu vou falar uma coisa para vocês: 120 homens para rezar todo dia, eu acho muito difícil. Porque eu já comecei muitas novenas na minha vida, mas se Deus me mostrasse o relatório, uns 90% delas pelo menos faz um dia ou 2 dias. Por quê? Porque nós homens não temos perseverança. Nossa Senhora estava ali para dizer assim: vamos filho, vamos rezar. O meu filho prometeu o Espírito Santo, ele vai mandar o Espírito Santo. Bora lá filho, bora rezar, bora pedir, bora clamar o Espírito Santo, que o meu filho vai mandar o Espírito Santo. Entende por que Nossa Senhora permaneceu? E Nossa Senhora, entenda que Nossa Senhora queria ir junto com seu filho. Se a gente pegar aquele livro sobre Nossa Senhora de Santo Afonso Maria de Ligório, esqueci o nome do livro agora, Glórias de Maria, obrigado, Glórias de Maria. Lá vai dizer que Nossa Senhora chorava de saudade, ela queria morrer para voltar a ver o seu filho. Nossa Senhora, já no dia que aconteceu, que ele morreu, nos outros dias ela percorria o caminho onde Jesus tinha carregado a cruz, e aonde ela tinha visto que Jesus derramou o sangue no chão, ela se ajoelhava e ela beijava o chão, porque ela entendeu que Jesus tinha que nos salvar e tinha que ser daquele jeito, porque Nossa Senhora tinha no coração, desde o dia que o profeta falou: uma espada de dor transpassará a tua alma. Ela já sabia como Jesus morreria, ela criou o seu filho para morrer por nós. E mais, digo ainda, o Hamilton já falou uma vez, que no próprio Santo Afonso Maria de Ligório falou, que se os algozes não matassem Jesus Cristo, ela mesma mataria com as suas mãos para poder salvar a minha alma e a sua alma. Entende o que é uma mãe? Entende o que é um amor de uma mãe? Quer estar cheio do Espírito Santo? Faz como João, leva Maria para casa. E Maria estava antes justamente para isso, para que os discípulos perseverassem pedindo o Espírito Santo. Mas Maria também estava durante Pentecostes. E a Carol falou muito bem. Eu e a Carol, nós fizemos junto o estudo sobre o Tratado da Verdadeira Devoção, nos consagramos juntos, né? Junto com a Fabi, com Alain, enfim, galera. E lá nós aprendemos que aonde o Espírito Santo encontra Maria no coração, ele chega e crava e fica ali, e faz aquele coração dar frutos, e faz aquela pessoa dar frutos, e faz aquela pessoa prosperar na vida espiritual. Porque o Espírito Santo ama fazer o bem no coração daqueles que têm a sua esposa no coração. Aplauda esse Espírito Santo. Entenda que a estratégia de Deus foi Deus Pai, veio Jesus Cristo, veio o Espírito Santo, e Ele deixa Maria como estratégia para nós. Então Maria estava ali durante para quê? Para atrair o Espírito Santo. Maria desejava o Espírito Santo, desejava o seu esposo, desejava estar fortalecida pelo Espírito Santo. No momento que Jesus foi concebido, todo o corpo dela foi tomado pelo Espírito Santo. Não havia uma célula, um átomo sequer que o Espírito Santo não estivesse presente. Entenda que quando nós somos batizados, nós também temos o Espírito Santo em nós. Acontece que eu aprendi uma vez que o Espírito Santo é um convidado, a gente convida o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, a gente coloca ele para dentro de casa e a gente fala: na sala de cozinha, eu não acho bom você vir, porque a sala de cozinha às vezes rola uns papos meio cabuloso e eu acho bom você não vir. Não, no banheiro não, porque é meio... Então a gente vai deixando o Espírito Santo num canto, a gente vai deixando o Espírito Santo lá na despensa, talvez fechado. Ele está em nós. Quando nós pedimos: vem Espírito Santo, nós vamos dando a abertura para o Espírito Santo agir em nós.
E a pessoa que tem Maria, a pessoa que é mariano, eu quero que você encontre um santo, um bendito santo que não foi mariano nessa vida. Um santo sequer, que não amou Nossa Senhora, que não rezou o terço. Um santo sequer. É a estratégia de Deus, é Maria. E ela esteve também depois de Pentecostes. A palavra de Deus vai falar na carta aos Efésios, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu acho muito importante a gente ler. E eu não anotei, eu anotei, mas eu não. E diz assim, Efésios 1:14. Eu queria ler na íntegra, mas não separei aqui. Vai dizer assim, ó: o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor para a nossa redenção. Aqui nós não temos muito esse costume, nessa cidade. Mas existem as casas de penhores, quando a pessoa já não tem mais condições, não tem conhecido, não tem mais quem empresta dinheiro, ela pega um bem precioso, seja um anel, uma aliança, um bem precioso, e ela vai lá na casa de penhores e fala assim, ó: eu vou deixar esse bem aqui até segunda-feira. Aí o cara vai dizer assim, não, mas segunda-feira se você não pagar eu vou vender ele. Tudo bem, eu vou deixar até segunda-feira. Ele é o penhor, eu vou receber esse dinheiro de volta. Eu vou pegar esse dinheiro, aliás, esse financiamento para quê? Eu vou deixar esse penhor. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Não há como se salvar, não há como salvar a nossa alma se não for através do Espírito Santo. Porque a palavra diz que nós não podemos nem dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. E a palavra também vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Então, se o Espírito Santo é o penhor da nossa alma, eu afirmo nessa noite aqui, que Nossa Senhora é o penhor do Espírito Santo. Deus deixou Nossa Senhora, Jesus Cristo deixou Nossa Senhora aqui para ser o penhor do Espírito Santo. Para nós alcançarmos o Espírito Santo através de Nossa Senhora. É a estratégia de Deus. A estratégia de Deus. E a palavra vai dizer aqui dos fenômenos. Vai dizer, por exemplo, do ruído. E diz aqui que o ruído atraiu muita gente. Aqui se trata dos judeus que foram, quando o povo era exilado, então o povo judeu andou por muitos outros países, foi levado como escravo, foi levado como exilado, enfim. Mas o povo se unia nessas festas. Então aquele ruído, o pessoal começou a pensar, que barulho é aquele? Eu nunca vi aquele barulho. O pessoal começou a juntar na porta do cenáculo. E é esse barulho então que depois Pedro fez a pregação. E ali se converteu mais de 3.000 pessoas por causa da pregação de Pedro. E aí uma pergunta que nós poderíamos fazer para nós, para cada um de nós, e é uma retórica: qual é o barulho que eu estou produzindo? O barulho que eu estou fazendo está atraindo as pessoas para Nossa Senhora e atraindo as pessoas para o Espírito Santo, para pedirem o Espírito Santo? Ou o barulho que eu estou fazendo está afastando? Através do barulho que eu estou fazendo, eu estou levando o Espírito Santo para as pessoas? Quando acontece alguma coisa de errado, o que eu estou fazendo? Eu estou louvando a Deus ou eu estou xingando? As coisas do dia a dia, bem práticas. A palavra de Deus, ela tem que passar pelos nossos olhos, passar pelo nosso intelecto, ela tem que passar pelo nosso coração, mas ela tem que se traduzir no dia a dia. Tem que se traduzir no dia a dia. Essa semana eu estava lá em Cuiabá, então nós estávamos em 3, 4 irmãos lá, e a gente vai revezando, né, para cada um pega um turno, para não ficar pesado para todo mundo. E aí eu estava limpando lá, varrendo lá, e aí o meu irmão falou, não, mas a funcionária vem, de tarde ela vem. Eu falei para ele, eu fiz uma pregação um dia que nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu falei que Deus tem as coisas todas ordenadas, e Deus não habita onde as coisas estão ordenadas. É preciso que a palavra de Deus entre aqui, nos nossos olhos, mas entre no nosso coração e se torne viva nos nossos atos, ou senão não vale a pena a gente ler a palavra. Entende? Então Nossa Senhora, ela veio. O nosso ruído tem que ser um ruído que leva as pessoas para Deus. A nossa voz tem que levar as pessoas para Deus. E a palavra de Deus vai falar também que, primeiro, como Deus é didático e Deus tem essas estratégias, primeiro o ruído, depois esse vento que vai movimentando.
O Espírito Santo é assim, a gente sabe que Ele está ali, a gente sente o mover dEle, a gente não vê Ele, a gente não consegue enxergar o Espírito Santo. Porque Deus é o Deus que se revela, é o Deus que gosta de se ser revelado, Ele é o Deus que, Ele é um Deus escondido para que nós o achemos através da fé. Um barco a velas, por exemplo, não vê o vento, mas ele abre as velas e ele aproveita do impulso que faz o vento. Muitas vezes o Espírito Santo está na nossa vida, está soprando, 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 mas nós estamos com as velas fechadas. E por quê? Porque nós não confiamos em Nossa Senhora na nossa vida. Quantas vezes a gente vai desanimando, a gente deixa de rezar o terço, a gente deixa lá em casa de arrumar um altar, de levar uma florzinha para Nossa Senhora. Eu sou um católico bem relaxado, mas eu não consigo levantar de manhã, a primeira coisa é acender uma vela para Nossa Senhora. E aquela vela se queima e depois acaba ali, daí vem a Nice e acende mais uma vela. São pequenas coisas que nos atraem. As pequenas coisas, às vezes a gente quer ser santo com coisas maravilhosas, coisas grandiosas, mas não são as pequenas coisas, repetidas todos os dias de forma extraordinária, que nos levam a Deus. E vai dizer a palavra também das línguas de fogo. Foi profetizado aqui nessa noite que haveriam línguas de fogo sobre nós, e eu tenho certeza disso. Essas línguas de fogo. O profeta Isaías, quando viu o anjo do Senhor, ele falou: ai, coitado de mim, quem sou eu? Então ele falou assim: eu tenho a boca impura. E o anjo pegou uma tenaz, um alicate grande, foi lá no altar, pegou uma brasa e colocou na boca dele. Quem sabe eu e você nessa noite nós temos que realmente abrir a boca para essa brasa queimar aquilo que nós falamos, deixar o Espírito Santo falar em nós, deixar o Espírito Santo agir em nós, para que nós tenhamos essa sensibilidade também no falar. E são coisas maravilhosas que aconteceram nesse final de semana. Quem esteve conosco lá, a Amandinha esteve lá ontem, eles estiveram lá também. Que coisa maravilhosa ver aqueles jovens chorando na frente do Santíssimo. Quando eu vejo isso, eu vejo que não se perdeu. Deus ainda acredita em nós. Deus ainda acredita. Quando eu vi aqueles jovens que iam abraçar Nossa Senhora naquela dinâmica de abraçar Nossa Senhora. No começo eles estavam um pouco inibidos, depois eles foram. Eu creio que quantas coisas foram lavadas ali. Quantas coisas, quanto perdão brotou no coração, quanto desejo de estar com o Espírito Santo presente através de Nossa Senhora. E nessa noite Nossa Senhora quer fazer um pedido, se você quiser, nessa noite. Quando Nossa Senhora foi batizada no Espírito Santo, quando Nossa Senhora concebeu Jesus, tudo mudou na vida dela. E eu queria que agora nós fizéssemos um exercício mental para poder lembrar quando foi que nós fomos batizados no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo lá pelo ano de 96, 97 por aí. Que eu tive esse fogo do Espírito Santo que formigava minhas mãos, que eu tive essa experiência e eu falava: meu Deus do céu, o que é isso? Como o povo aqui falava dos apóstolos: o que é isso? O que está acontecendo na minha vida? Quando foi que você foi batizado no Espírito Santo? Pensa aí um pouco quando foi que você foi batizado. E o que mudou depois disso na tua vida? Entenda que Nossa Senhora, quando foi batizada no Espírito Santo, que ela teve a presença do Espírito Santo, que ela foi fecundada, ela saiu e foi visitar Isabel. Para quê? Ela foi batizar, ela foi para levar alegria, ela foi para batizar João Batista, ela foi para batizar também Isabel no Espírito Santo. Ela andou 137 quilômetros morro acima, no meio dos morros, na dificuldade toda, uma jovem de 13, 14 anos, 15 anos, sei lá, talvez. Uma jovem que não tinha condições físicas de fazer isso. Por que ela foi? Porque ela foi com o Espírito Santo. Quer vencer na tua vida? Não olhe para trás. Você que foi batizado no Espírito Santo, como eu e você, nós não podemos voltar atrás. Aqueles apóstolos que foram batizados no Espírito Santo, todos eles deram a vida. Só não morreu mártir João Batista, porque segundo a tradição da igreja, ele foi sim jogado num tambor de óleo quente, mas ele não morreu. João, obrigado. Todos deram a vida. E João também deu a vida porque morreu num cárcere velhinho.
As cartas mais belas que ele escreveu, ele estava no cárcere, estava fechado. Entende? Nossa Senhora quer fazer um pedido nessa noite. Nossa Senhora quer te levar para o andar de cima nessa noite. Se você aceitar, fecha teus olhos e vai lembrando um pouco da história que tu tem com Nossa Senhora. Graças a Deus, muitos de nós aqui foram consagrados na consagração total a Nossa Senhora. E a vida mudou depois disso. Muitas coisas mudaram depois disso. Você que não é consagrado a Nossa Senhora, faça um esforço, vale a pena. Leia o livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Estenda a mão para Nossa Senhora. Ela quer muito mais salvar a mim e a você do que eu e você queremos nos salvar. Essa que é a grande verdade. Nossa Senhora quer te levar para o andar de cima nessa noite. Ela quer se encontrar. O cenáculo aconteceu no andar de cima. Dê essa chance para Nossa Senhora te salvar nessa noite. Eu quero subir ao andar de cima.